Pessoal, nós vamos falar agora um pouco sobre as operações de adição e subtração de fração. Vocês vão ver que somar e subtrair fração, você precisa ter muita atenção aos denominadores, porque nós temos dois processos diferentes. O primeiro processo, mais simples, é quando os denominadores, eles são números iguais. Lembra que os denominadores são os números que aparecem embaixo após o traço. Bom, se você precisar somar ou subtrair fração e os denominadores são iguais, o que nós vamos fazer? Vamos conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. O que é conservar? Você vai repetir o denominador e somar e subtrair os numeradores, na ordem que aparecer. Exemplo, eu tenho a fração 1/5 e eu preciso somar com a fração 3/5. O denominador é 5, o numerador é 1 e 3. Então, eu vou somar o numerador. 1 mais 3, 4. E o denominador, eu vou só repetir o valor 5. Então, a soma ficou 4/5. Se eu tiver que subtrair, eu tenho a fração 4 nono menos 4 nono. Eu vou repetir o denominador, porque ambos é 9, e eu vou subtrair 4 menos 2, 2. Ficamos com 2 sobre 9. 1 sétimo mais 4 sétimo. Eu vou olhar os denominadores, ambos é 7, então vou repetir o denominador 7, e eu vou somar o numerador. 1 mais 4, 5. Ficamos com a fração 5 sobre 7, ou 5 sétimo. 12 sobre 5 menos 10 sobre 5. Eu vou olhar o denominador, de ambos é 5, então eu vou repetir. E o numerador eu vou subtrair. 12 menos 10, 12. Nossa resposta, 12/5, ou 12 sobre 5. Então, quando o denominador é igual, você só faz a operação de adição e subtração no numerador. O denominador você repete o valor. Porém, vai acontecer de você ter que somar ou subtrair frações e esses denominadores serem números diferentes. Quando isso acontecer, você precisa utilizar o MMC para determinar um denominador comum para essas frações. E depois disso, você faz todo aquele processo que nós aprendemos quando for fazer a comparação de fração. Então, você vai para construir o numerador novo da fração equivalente. Você vai pegar o valor que você encontrou no MMC, dividir pelo denominador que você já tinha, original nas frações, ou seja, o denominador antigo, e o resultado nós vamos multiplicar pelo numerador. Eu tenho que somar duas frações, 2/3 mais 1/5. O numerador é 2 e 1, o denominador é 3 e 5. Então, eu não posso somar diretamente do jeito que está aqui, porque o denominador é 3 e 5, são números diferentes. Então, qual é o primeiro passo que eu vou fazer? Calcular o MMC desses dois números, do 3 e do 5. Então, você vai escrever os números, vai fazer um risco, vai separar eles por vírgula e vai dividi-los. Tanto o número 3 como o número 5 são números primos, então eles só vão dividir por eles mesmos. 3 dividido por 3 é 1, 5 não divide por 3, repete. 5 dividido por 5 é 1. Os valores que nós usamos para dividir, o 3 e o 5, você vai multiplicar. 3 vezes 5, 15. Então, encontramos um número que é comum para 3 e 5. Então, eu vou substituir. Ao invés de eu escrever o denominador 3 e 5, eu vou escrever 15 e 15. A primeira parte está pronta. Agora, eu preciso fazer o numerador. Então, segundo passo, substitui o denominador 3 e 5 por 15, nós já fizemos. Terceiro passo, organiza os numeradores. Então, você vai dividir o número 15 por 3 e por 5, que são os denominadores antigos, e o resultado multiplicar por 2 e por 1. Da seguinte forma, primeiro eu vou analisar a fração 2/3. Então, eu vou dividir 15 pelo denominador 3 e multiplicar por 2. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2 é 10.
Faço o mesmo processo com a nossa segunda fração. 1/5. Eu vou dividir o nosso mínimo múltiplo comum que nós encontramos, que é 15, pelo denominador 5 e multiplicar por 1. 15 dividido por 5 é 3, 3 vezes 1 é 3. Observe que agora você ficou com a fração equivalente 10 quinzeavos mais 3 quinzeavos. Então, eu vou somar o numerador. 10 mais 3 é 13 e vou repetir o denominador 15. Então, esse é o quarto passo. Soma os numeradores ou subtrai, dependendo de qual operação que vai ter, e conserva os denominadores. Bom, a partir disso, vamos analisar mais alguns exemplos. Nós temos que subtrair a fração 10 terços por 3 quartos. Primeiro passo, eu vou olhar os denominadores. É 3 e 4. Então, eles são números diferentes. Então, o que eu vou fazer é calcular o mínimo múltiplo comum deles. Você pode fazer isso no rascunho ou ao lado da conta que você está fazendo. Então, eu resolvi fazer no final. Eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, vou escrever o número 3 e 4, separar eles por vírgula e fazer um risco. E eu vou dividi-los pelos números primos. Quando houver um número par, você sempre começa por 2, porque é o único primo par. E quando a divisão não for exata, você repete o número. É o caso do 3. 3 não divide por 2, então você repete. 4 dividido por 2 é 2. 3 não divide por 2, você repete. 2 dividido por 2 é 1. 3 é um número primo, então você só divide por ele mesmo. 3 dividido por 3 é 1. Concluímos porque chegamos no 1. Agora nós ficamos com os números. 2 vezes 2 vezes 3. Ou, na forma fatorada, 2 elevado a 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e de 4 é 12. Esse número 12 é o que você vai escrever no denominador. Então, você vai substituir 3 e 4 por 12 e 12. Agora, nós vamos preencher o numerador. Nós vamos pegar esse número 12, lá na primeira fração, dividir pelo denominador 3, multiplicar pelo numerador 2. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 10, 40. Faremos o mesmo processo com a segunda fração. Nós vamos pegar o denominador, o mínimo múltiplo comum, 12, vamos dividir pelo denominador 4 e vamos multiplicar o resultado pelo numerador 3. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 3 é 9. Então, nós ficamos com frações equivalentes à original, mas que têm o mesmo denominador. Então, 40 menos 9, 31. E repete o denominador, que é 12. Nossa resposta, 10 sobre 3 menos 3 sobre 4, equivale à fração 31 sobre 12. Observe que eu teria que encontrar uma classe de equivalência, valores que são o mesmo denominador de cada uma. Eu utilizo o método prático para facilitar o cálculo e para andar mais rápido. Nosso próximo exemplo é 2/5 mais 3/7. O denominador é 7 e 5, são números diferentes. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é calcular o mínimo múltiplo comum. Eu vou escrever o número 5 e o número 7, passar uma vírgula e dividi-los. Tanto o número 5 como o número 7 são números primos. Então, eles só vão ser divisíveis por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. 7 não divide por 5, você repete. 7 dividido por 7 é 1. E agora multiplica os números. 5 vezes 7, 35. Eu vou substituir o denominador 5 e 7 pelo valor 35 e 35. Agora eu vou preencher o numerador. Na primeira fração, eu vou pegar o valor que nós encontramos no mínimo múltiplo, 35, dividir ele pelo denominador 5, multiplicar pelo numerador 10, pelo numerador 2, aliás. 35 dividido por 5 é 7. 7 vezes 2, 14. Faço o mesmo processo com a segunda fração. Eu vou pegar o denominador, que era 35, dividir pelo denominador 7 e multiplicar por 3. 35 dividido por 7, 5.
5 vezes 3, 15. Agora eu tenho as frações 14 sobre 35 mais 15 sobre 35. Eu vou somar 14 mais 15, 29, e vou repetir o denominador 35. Nosso último exemplo, nós temos 3 quintos mais 1 meio. O numerador é 3 e 1, o denominador é 5 e 2. Como o numerador são números diferentes, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum deles, de 5 e de 2. Eles são números primos, então eles só vão ser divisíveis por eles mesmos. Vou começar sempre do primeiro primo, na ordem do menor para o maior, então vou começar do 2. 5 não divide por 2, você repete. 2 dividido por 2 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Concluí. E eu multiplico. 2 vezes 5, 10. O mínimo entre 5 e 2 é 10, então eu vou substituir o denominador 5 e o denominador 2 por 10 e por 10. Agora eu vou preencher o numerador. 10 vai dividir pelo denominador 5 e vai multiplicar pelo numerador 1. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Faço o mesmo processo com a segunda fração. Eu vou dividir o 10 pelo denominador 1 e multiplicar o resultado pelo numerador 1. Então, 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1, 5. Ficamos com duas frações que têm o mesmo denominador. 6 sobre 10 sendo somado com 5 sobre 10. Eu somo os numeradores. 6 mais 5 é 11. E nós vamos repetir o denominador 10. Ficamos com a resposta 11 décimos, ou 11 sobre 10. Pessoal, nós vimos que para comparar a fração, você pode comparar quando os dois denominadores são iguais ou quando os dois numeradores são iguais. Mas nós vimos que para somar e para subtrair, é necessário que os denominadores sejam iguais. Se você já tiver denominadores iguais, você repete o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Se não for igual, você precisa primeiro calcular o mínimo múltiplo comum dessas duas frações, desses denominadores, substituir esse mínimo múltiplo comum para todos os denominadores da sua fração, e aí você vai fazer uma equivalência no numerador. É muito importante que o numerador seja equivalente à fração que você está fazendo. Então, você vai pegar aquele número que você encontrou no mínimo múltiplo comum, vai dividir pelo denominador e vai multiplicar o resultado pelo numerador daquela fração. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos estudar apenas essas duas operações matemáticas. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida, só entrar em contato durante os plantões.